Fala, galerinha, tudo jóia com vocês? Nós estamos agora continuando o nosso módulo 3. E aí dentro do módulo 3, só para relembrar o que a gente já trabalhou aqui, tá? Até agora, nós trabalhamos um pouquinho de equação exponencial, um pouquinho de função exponencial. Aí agora nós vamos entrar no logaritmo, que é o log. Só que você vai ver que quando a gente for trabalhar o logaritmo, a gente vai sempre trabalhar uma equação exponencial. É incrível! Os dois são bem equivalentes. Só que muda um pouquinho a forma de utilizar durante o exercício, a forma de escrita. Mas você vai ver que quando você trabalhar um logaritmo, nada mais é do que uma equação exponencial. E vice-versa, tá ok? Aí aqui eu coloquei o seguinte. Calcule os logaritmos. Professor, como que eu vou calcular um logaritmo? Eu vou fazer isso daqui, ó. Ele tem que ter um resultado, então eu já vou igualar ele a x. Professor, quem que é esse doisinho aqui embaixo? Esse doisinho é a base do meu logaritmo. Aí eu vou colocar 2 elevado a x, ó. Olha a setinha. 2 elevado a x tem que ser igual a 128, que é o meu logaritmando. Ó, 2 elevado a x tem que ser o logaritmando, que é 128. Acabou, é só isso. Então, você já saiu do logaritmo e entrou o quê? Numa equação exponencial. Tá vendo que o meu x é um expoente? E aí, da mesma forma que a gente resolveu o exercício passado, olha só, vou colocar na mesma base. Vou pegar o 128, vou fatorar ele por 2, dá 64. Por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. E por 2 fechou em 1. Ó, olha o tanto de 2. O meu 128, né? 128 tem que ser igual a 2 elevado. Eu conto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ele é a mesma coisa do 2 elevado a 7. Aí eu venho aqui e coloco 2 elevado a 7. Cancelou a base. X vai valer 7. Pronto. Esse é o resultado do meu logaritmo. Simplesinho assim. E todos eu vou fazer da mesma maneira. Ó. Então, olha só. Eu vou igualar a x. Vou pegar a minha base, que é o 3. 3 elevado a x tem que ser igual a 81. Dá uma separada aqui na minha tela, galera. Pronto. Deu certo. Então, na verdade, olha só. Vou ter que colocar na mesma base, não tem? Então, na verdade, vai ficar 3 elevado a x, ó, vai fatorar de novo 81. Só que 81 ele não divide por 2, porque ele é ímpar. Então, aqui o meu primeiro número primo que eu tenho, ó, é o 3, que dá 27. Por 3 de novo, vai dar 9. Por 3 vai dar 3 e por 3 fechou em 1. Ou seja, o meu 81, ele é a mesma coisa do 3 elevado à quarta. Aí eu venho aqui e faço, ó, 3 elevado à quarta. Cortou, cortou. X vai ser igual a 4, que já é o nosso resultado. Então, professor, quanto que vale o log de 81 na base 3? Log de 81 na base 3, ele vale 4. Quanto que vale o log de 128 na base 2? Log de 128 na base 2, a gente já fez aqui, ó, ele vale 7. E esse raciocínio é para todos, tá ok? Aí eu vou pegar aqui, vou fazer a letra C aqui em cima, ó. Letra C. Vou igualar também a x, vou escrever aqui em cima, ó. Log de 625 na base 5. Lembra sempre que vai igualar a x. A minha base ela é o 5, não é? Então, eu vou fazer só isso daqui, ó. 5 elevado a x, ó. 5 elevado a x, 625. Vai fatorar o 625. Ele é ímpar, não divide por 2. Não é divisível por 3, mas ele é divisível por 5. Então, aqui vai ser o 5 elevado à quarta. Se você fizer 5, vai 5, 25. Vezes 5 de novo, 125. Depois o 625. Cancelou a base. E aí, eu vou ter que o meu x vai ser igual a quarta. Ou seja, o log de 625 na base 5 vale 4. Conteúdo muito gostoso, muito tranquilo da gente trabalhar junto. E olha só, letra D e última aqui para a gente terminar. Se eu pegar o log de 64 na base 4. Vou chamar de x, não vou? Porque eu vou colocar aqui para ficar igualzinho. A minha base é o 4, ó, vou trocar de caneta. A minha base ela é o 4, 4 elevado a x. 4 elevado a x tem que ser igual a 64. O 64, 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4, 64, ó. Simples. 4 elevado a x tem que ser igual a 4 elevado à terceira, né? Que seria ao cubo.
Vou cancelar o 4 com o 4 e o meu x vai ser igual a 3. Então, professor, quanto que vale o log de 64 na base 4? 3. Acabou. Então, sempre que você pensar em logaritmo, eu queria que você pensasse numa equação exponencial, porque as duas coisas são basicamente idênticas na hora da resolução, tá? Logaritmo começou há muito tempo, o estudo na navegação, e aí quando se precisava se localizar, e aí se precisava resolver, fazer alguns cálculos, e esses cálculos foram necessários o uso do logaritmo, beleza? E aqui se a gente continuar, olha só, mais um para a gente finalizar. Eu tenho o A que vai ficar elevado a 2, então A elevado a 2 tem que ser igual a 64. Vou fazer da mesma forma bem semelhante. Aí agora vai ficar assim, ó, A elevado a 2 tem que ser igual. Qual número que é elevado ao quadrado? Ao quadrado da 64? É o 8. 8 ao quadrado vale 64. Aí agora, ao invés de cancelar a base, eu vou cancelar o expoente, ó. Cancelou, cancelou. Significa que o meu A tem que ser igual a 8. Porque as duas coisas, elas têm que ser iguais. A igualdade, ela é uma balança. Então, o que tem de um lado tem que ser igual ao que tem do outro, ok? Essa daqui foi a nossa letra A. Vamos para a nossa letra B. Eu sei o seguinte, ó. A elevado à quarta. A elevado à quarta tem que ser o 81. Se eu pensar no 81 e fatorar o 81, a gente já viu, né, no slide anterior, ele é o 3 elevado à quarta. Quando eu cancelar o expoente, significa que as minhas bases têm que ser iguais, então o meu A ele tem que valer 3. Finalizou. Então, ou eu vou deixar a base igual, ou eu vou deixar o expoente igual. O que for igual, cortou. Beleza? Aí aqui, se a gente for trabalhar na nossa letra C, vai ficar A elevado a 3. Então, ficou A elevado a 3 é igual a 125. Se eu fatorar o meu 125, professor, como que eu fatoro o 125? Vou fazer aqui para relembrar. Ele é ímpar, não divide por 2. Ele também não divide por 3, porque a soma não é um múltiplo de 3. Ele só divide por 5. Aí vai ficar o 25, vou dividir por 5 de novo. Dá 5 por 5, fechou em 1, acabou. 5 elevado à terceira é o 125. Então, no lugar do 125, 5 elevado à terceira. Opa, cortei o cara errado, né? Não vai cortar a base agora, vai cortar quem? São os expoentes, porque os meus expoentes que são iguais, ó. Cortou, cortou. Então, na verdade, o meu A ele tem que valer 5. Acabou. Você determinou a base. Então, eu estou pensando assim, ó, log de 25 na base A tem que ser igual a 3. Então, significa que esse Azinho aqui, que é a minha base tem que ser igual a 5. Professor, e a letra D aqui? Na letra D, olha só, A elevado a 3. A elevado a 3 tem que ser igual a 64. E a gente já viu no slide anterior que o 4 elevado à terceira é o 64. Ah, professor, e agora como é que vai ficar? Ó, cancelou porque eles são iguais. Então, o meu A está valendo 4. Nós determinamos a base do meu logaritmo, ok? E aqui, se a gente continuar aqui, eu tenho algumas propriedades que eu gostaria que você memorizasse, que vai nos ajudar na hora da resolução dos exercícios, tá ok? Aí, quais são essas propriedades? É o produto. O produto de um logaritmo, ele obrigatoriamente vira uma adição. Então, produto é a multiplicação, são equivalentes, tá? O produto vai virar uma adição e o quociente, que seria a divisão, virou uma subtração. Então, quando eu estiver multiplicando, eu vou lembrar de somar, porque o meu número vai aumentar. Quando eu estiver dividindo, normalmente você vai lembrar que seu número vai reduzir. E aqui eu também tenho uma regra do tomba, que se eu tiver um expoente, eu tombo ele. Então, são essas três propriedades que a gente vai estar trabalhando. Na hora da resolução dos exercícios, você vai ver que ele vai nos ajudar muito, que sem eles eu não consigo resolver, ok? O nosso primeiro exercício aqui para a gente fixar, ele falou assim para a gente, olha só. Sabendo que o logaritmo de 2 e o logaritmo de 3, ele então já te deu duas informações super importantes. Use as propriedades das operações para achar o valor. Professor, quem que é o log de 4? Eu sei que o log de 4 é a mesma coisa de eu pensar assim, ó, é o log de 2 vezes 2. 2 vezes 2 não é 4? Então, é a mesma coisa, não é? Vou voltar aqui para você ver. Na multiplicação não vira uma adição? Então, significa que aqui é a mesma coisa de eu pensar assim, ó. Log de 2 mais o log de 2.
Professor, quem que é o log de 2? O exercício já te deu. Ele vale 0,301 mais 0,301. 0,301. Ou 301 milésimos, que é a forma correta, tá? Se eu somar os dois, vai ficar 0,602, que seria 602 milésimos, e já acabou seu exercício. Muito simples, ok? Aqui, olha só, o log de 6 é a mesma coisa do log de 2 vezes 3. Ele te deu o log de 2, te deu o log de 3. Então, eu vou usar os dois. Multiplicação não aumenta? Normalmente, né? Não aumenta, então se aumenta eu somo. Aí eu vou pensar assim, ó. Log de 2 mais o meu log de 3. O log de 2 eu já sei que é o 0,301. E o log de 3, ele é o 0,477, que seria 477 milésimos, tá ok? Mas só para facilitar. E agora, se eu juntar os dois, se eu agrupar, ó, 7 com 1 vai ficar o 8, 7 com 0 continua o 7, 3 com 1 vai ficar 7. Então, se eu somar os dois, significa que eu tenho 778 milésimos, e aí já acabou nosso exercício. Então, sempre eu vou utilizar essas propriedades para determinar outros logaritmos que eu desconheço, tá bom? Olha a nossa regra do tomba aparecendo aqui, que ela é a mais legalzinha de trabalhar. Eu posso escrever assim, ó, log de 2 elevado à terceira. O 2 elevado à terceira é a mesma coisa do 8, ó. 2 ao cubo, a terceira, né? É o 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, que é a mesma coisa de 8. Professor, como é que funciona a regra do tomba? Eu vou pegar esse expoente, que é o 3, e vou tombar ele lá na frente. Quando eu tombar ele, ele vai ficar assim, ó. 3 vezes o log de 2. Aí olha tanto que ficou legal o nosso exercício. 3 vezes 0, opa, não tem esse 0 ali, né? Então ficou 0, já consertamos. 301 milésimos. Professor, como é que eu vou fazer essa multiplicação? 3 vezes 1 vai ficar 3, 3 vezes 0, 0, e 3 vezes 3, 9. Então, significa que eu tenho 903 milésimos. Então, aqui nós estamos utilizando as propriedades de logaritmo para resolver alguns cálculos simples, ok? Mais uns exercícios aqui para a gente finalizar. Professor, quem que seria o log de 9? O log de 9 é a mesma coisa do log de 3 vezes 3, certo? Professor, eu posso usar 3 ao quadrado e usar a regra do tomba? Pode. Seu critério, meu amigo. E aí vai ficar assim, olha só. Log de 3 mais o log de 3. O log de 3, ó, vou voltar lá rapidão, só para a gente dar uma colada, ó. 0,477. Então, aqui vai ficar o 0,477 mais 0,477, que são 477 milésimos. Se eu juntar os dois, professor, quanto que vai dar? 7 mais 7 vai dar 14, vai 1, 7, 14, 15, vai mais 1, 8 mais 8 dá, pronto, 9. 0,954 milésimos, e aí a gente já finalizou, tranquilo? Aí aqui agora vem um log de 12. Nós podemos ser um pouquinho mais espertos nesse log de 12. Eu posso colocar o log de 4 vezes 3. 4 vezes 3 é o 12. Professor, mas o exercício não me deu o log de 4, mas nós já fizemos o log de 4. E aí eu posso usar o valor dele. É o log de 4 mais o log de 3. Professor, se eu não quisesse utilizar, eu poderia falar que o meu log de 12 é a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 3? Poderia. E aí você somaria o log de 2, mais o log de 2 de novo, mais o log de 3. Mas isso é opcional seu. Se você quiser usar, perfeito, show de bola, mesma resposta. Então tá perfeito. Professor, quem que é o log de 4? Ó, dá uma olhadinha, ó. Seria os 602 milésimos, aí eu venho aqui e coloco, ó, 602 milésimos. Professor, e o log de 3? 477 milésimos. E eu vou só fazer o quê? Juntar os dois. Simples. Aí aqui vai ficar 9, o 7, e aqui vai ficar 1,1 inteiro e 79
milésimos e nós já finalizamos, ok? Aí agora você vai perceber que nós não usamos a regra da divisão até o momento. Mas aqui agora nós vamos ter que utilizar, olha só. Use a propriedade do logaritmo do quociente para calcular o log de 5. Professor, isso mesmo. Quem que é o log de 5? O log de 5, ele é a mesma coisa do log de 10 dividido por 2. 10 dividido por 2, 5. Então, nós vamos usar a propriedade agora do quociente que estava faltando. A propriedade da multiplicação você soma. A do quociente você subtrai. Então, vai ficar assim, olha só. Log de 10 menos o log de 2. Professor, quem que é o log de 10? O log de 10, ele é sempre assim, ó. Log, quando não aparece a base, que é o númerozinho que vai ficar na caldinha do G, ele é 10. Log de 10 na base 10. Lembra do nosso primeiro exercício que a gente igualava a x? Então, vai ficar assim, ó. A base, que quando não aparece é o 10. 10 elevado a x tem que ser igual a 10, que é o seu logaritmando. Aí agora vamos pensar, todo número elevado a 1 não é ele mesmo? Então aqui eu posso cancelar e olha quanto que vai valer o meu x? 1. Então quando eu pensar nesse log de 10, eu estou pensando em 1 inteiro. Aí vai ficar 1 menos o 0,477, que já foi do exercício anterior que nós estamos utilizando. Professor, como é que eu vou fazer esse cálculo? Ó, é um 1 inteiro, então eu posso fazer isso aqui, ó, 0,000, tanto de zero que eu quiser, menos o 0,477. São os milésimos que a gente já comentou. Professor, como que de 0 eu retiro 7? Não tem como, eu tenho que reagrupar. Então, aqui, olha só, vai ficar 9, 9, e o último aqui ele vai virar o 10, que eu vou sempre pegando emprestado, tá bom? Aí, quando eu fizer o 10 menos 7, vai dar 3. 9 menos 7 vai dar 2. 9 menos 4, ó. 9 menos 4 deu 5. E aqui vai ter o 0, vírgula. Então, quem que seria 1 menos o 477 milésimos? Ele equivale a 523 milésimos e já é o nosso log de 5. Tá ok, galera? E assim nós finalizamos o nosso módulo 3. Muito obrigado.